Fala aí, galera. Tudo bem? Eu já tô abrindo esse baúzinho aqui. Então vamos continuar, né? O esqueleto, ver tornado. E aqui. Eu tô falando pro papai primeiro. Aqui, nível máximo, já tô no nível máximo. Eu vou abrir um rápido porque ele vai parar mesmo na hora. Ver a lendária. E princesa. Gente, vocês vão ver um hack que você vai fazer nesse negócio. Ó. Um cavaleiro. Vai ver um negócio que eu faço aqui. Ó. Mineiro vai pro nível 4. Aqui, né, seus baús. Ele pode acontecer de vir todas lendárias. E nas duas últimas não vi. Isso. Aqui já tá nível máximo, então vou ganhar dinheiro. Já tá nível máximo. Já tá nível máximo, nível máximo. Vai pro nível máximo agora. Já tá nível máximo, nível máximo. Já tá nível máximo. Vai pro nível máximo daqui a pouco. Já tá no nível máximo. Já tá no nível máximo. Gente, como vocês puderam ver, já acabou o baú. Não tem mais espaço pra nada, certo? Fazem 5 anos. Gente, tem 1 milhão de gemas. Eu vou abrir alguns baús. Olha que vem carta grátis. Olha, gente, muito bom. Peraí. Olha os baús. A gente vai abrir um baú do relâmpago aqui só pra poder. Uma brincadeira. Pra ver se pode vir lendária. Deixa eu abrir um baú do relâmpago. Do relâmpago. Sim. Aqui vem uma inovadora. Rebola de neve. Isso, vem tudo que eu já tenho. E uma torre inferno. Gente, você pensa que tá lendária. A gente pode escolher aqui. Aqui já tenho tudo máximo, então, né? Então tá. Tá tudo no nível máximo, não preciso de nenhuma, né? Aqui a gente precisa pular pro nível máximo. Precisa pular pro nível máximo. Pular pro nível máximo. Então a gente vai ficar isso aqui porque vai melhor. Aí vim. A gente pegou meu cavaleiro. Aqui vai ficar igual. Sou estratégico, eu sei. Abre mais. Que ouro não precisa, a gente faz qualquer coisa. Clone, eu preciso de clone. Precisa que ainda tá nível 11. Aí, pega isso. Aqui eu preciso de golem. Sigilo. Lendário, chegou na Legendary. Diana Princesa. Já
está no nível máximo. Não, gente, se ele falar assim, pega isso aqui até não. Se aqui algumas cartas vai pro nível 8, nível máximo. Gente, é um sonho isso. Nível 5, nível 6. E cadê? Nível 4, princesa Vanilla, nível 7. Olha, gente, as coisas estão ficando cada vez melhor. Aí aqui a gente vai nível 12. Cadê a princesa? Aqui que eu não tô achando a princesa. Nilda aqui, princesa. Nível 5. E a gente vai ver se tá no deck agora. Melhor, a gente, os decks estão tudo iguais. Eu jogo com qualquer um mesmo, porque já tá nível bom. Então dá pra defender com tudo. Então, olha. Gente, isso daqui são as minhas cartas. Só a bruxa desse deck aqui, só a bruxa que não tá nível máximo. Se usar um deck de nível máximo, posso pegar o corredor, posso pegar qualquer coisa. Posso pegar qualquer coisa aqui. Impor arena. Gente, por elixir, por arena. Por raridades decentes. Por arena. Tá por arena. Por elixir. Encontradas 90 centímetros. Olha. Que você quer nesse negócio? Esse tronco aqui, tronco é da. Tronco é da arena. Meu tronco. Esse spell nível. Ainda não encontrei o Race Spell. Isso aqui não tem como jogar isso. Achei o tronco. Cego às vezes no jogo. De verdade, às vezes eu sou cego no jogo. Agora a gente vai fazer aqui. A gente vai vir aqui e limpar. Limpou, gente. Você vai vir aqui, você vai entrar de novo. Depois que você entrar de novo, vocês vão ver. Olha o que vai acontecer. Ele foi tudo de novo. Tô no nível máximo já. A gente vai pegar aqui em bolsa, tranquilo. Aquelas coisas, né? A gente... Veio lendária. Nossa, veio lendária nesse baú. Que saco. Já tenho. Queria que fosse na outra. Esse daqui eu só tenho esse. A gente vai abrir aqui agora. Vamos ver. As cartas já estão no nível máximo, então nem tem graça mais ficar olhando. Olha. Onde a gente já tem bastante. Foi pro nível máximo. Princesa já tá no nível máximo. Vamos ver. Não foi pro nível máximo ainda. Já é nível máximo. Veio bosta nessa carta. Então nível. Vai pro nível 8. Já nível 8. Já nível máximo. Vamos ver. Já nível máximo. Deixa eu ver. Não é nível máximo. Já é. Já é. Já é. Já é que eu tô falando de Zé do nível máximo. Aqui a gente vai, a gente tá abrindo mais. Nossa,
Tomar banho? Tá. Quê? Tá. Gente, se vocês estão gostando do vídeo, dá like. Se inscreva no canal, você pode dar dislike. O dislike já ajuda. Isso já avisa pro YouTube que você tá assistindo os vídeos. Dando like ou dando dislike. Mas deixa um comentário. Divulga esse vídeo pros seus amigos. Amigo divulga pro outro. Se você gostou do vídeo, divulga esse vídeo pro seu amigo. Se você não gostou, divulga mesmo assim. Você fala assim: amigo, olha esse vídeo aqui. Você fala assim pro seu amigo. Pronto. Fala assim: amigo, olha esse vídeo aqui. Fala assim: é vídeo de Clash Royale, amigo. Fala pro seu amigo que assiste. Fala pra ele assim: olha, falaram um hack de Clash Royale e funciona. Gente, você pode testar. Esse hack funciona mesmo. Então, vou te mostrar umas cartas aqui, tipo terremoto. Uma carta muito boa pra jogar. Olha isso, gente, tem tanta lendária. Se você gosta, eu nunca teve uma lendária que já sabe jogar, faz nível máximo. É só você baixar. Baixa esse aplicativo, baixa esse mod. Ok, gente, agora a gente vai ver que a gente vai fazer uma jogada com o famoso. Mas esperado, a gente vai usar esse daqui também. Nunca usei, então a gente tenta. Já vai usar o Mega Cavaleiro. Uma partida com Mega Cavaleiro nesse deck. Olha isso, gente. A gente vai ver aqui. A gente vai pesquisar sobre ele, o famoso. Olha isso, gente. A gente vai trocando aqui boas cartas. Essa bandida, uma carta muito boa. Tem algumas cartas do jogo que são boas. Tipo essa. Como essa carta. E que a gente vai usar ela. A gente também vai usar os magos. Mago, é muito bom usar magos. A gente vai usar um arqueiro mágico, que é tipo um mago. Gente, os magos que soltam coisinhas, né? Tipo, mago elétrico, de mago elétrico. É mago, que eu falei tudo mago que tem, que é tipo carta lendária. Que não é lendária, a gente não vai usar. Que se a gente sempre quis testar, né? Olha isso, gente. Eu vou fazer esse combo. Depois que eu fizer esse combo, né? Vai precisar de um espelhozinho, né? Agora, tá bom, esse daqui a gente vai testar. Olha, gente. Tô aqui na minha cama, deitadinho de boa. Sou no nível 13 e é do nível 11. Gente, quando era do nível 11 eu já tinha vencido o jogo. A gente vai botar esse terremoto aqui primeiro. Esse terremoto vai... Esse terremoto matou as cartas dele. Tudo ali. Olha, a gente joga recrutas, né? Tipo os recruits. Deixa eu jogar esse lava aqui, um lava round. Espécie de lava round. Só que não é lava round, certo? Espécie de lava round, não é lava round. PSD. Que ele vai fazer a diferença todinha no jogo. Que esse mago aqui, ele é da hora. Ele ataca demais. Pra espelhar o mago, certo? Que é diferente. Isso aqui é um mago, beleza. Todos os magos nesse jogo, só por Deus. Olha, eles vão atacar, eles vão tirar essa torre. Não, é impressionante. Matar. É impressionante isso. Vou jogar aqui nesse meio. Aqui, ó.
poder fazer defesa. Eles chegarem bem inteirinhos aqui, né? Com o escudo é melhor. Terremoto. Terremoto tirando bastante coisa. Acaba com tudo no jogo. De meu nível 8. Nível 7. Jogar esse maguinho. Esse maguinho aqui. Maguinho, vai lá o maguinho. Combo mago. Combo de magos. Eu fiz aqui um combo de mago. Combo de mago, mas nada mais nada menos que um mago. Os magos do jogo. Eu joguei aqui. Todo tipo de mago. Mago de gelo, mago elétrico. Mas que eu não joguei não. Isso queria ser jogado. Aí ele me deu 25, né? Olha, gente, ele já dá mais. Se ganha, você perdendo a partida, você já vai ganhar. Esse é o impressionante do jogo. Se você perder, você também vai ganhar. Gente, o vídeo já está terminando. Eu só vou terminar de abrir esse baú aqui. O último, né? Porque eu já tenho que sair. Então agora são 8 horas da noite. Sim, eu vou sair 8 horas da noite. Gente, eu vou pra o Space. Gente, esse vídeo, ele tá meio que aleatório, sabe? Porque não tinha nada pra fazer com o vídeo. Eu falei assim, por que não, né? Por que não fazer um vídeo de Clash Royale? Mas aqui, gente, tem muita carta já no nível máximo, nem tem graça mais de fazer. Então, gente, o vídeo foi esse. Tchau, falou e... Ah, gente, não se esquece de deixar o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e de compartilhar seus vídeos. Dá muito like. Essa meta de vídeo eu vou querer Não. Vou querer 50 likes nesse vídeo. Então, falou e fui.